Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, crochetando bastante, com bastante saúde. Bora lá para nossa próxima aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer o tapete do pé do vaso do jogo de banheiro Clarissa. Nós vamos utilizar os seguintes materiais: agulha 3,5, agulha de tapeceiro para auxiliar nos arremates, tesoura para os arremates, ok? Se o seu ponto for muito apertado, muito justo, pode usar uma agulha 4, tá bom, pessoal? Vou usar também uma flor. Essa é a nossa flor real que nós estamos usando no nosso jogo de banheiro, Clarissa. Eu não vou fazer a flor aqui na aula, ok, pessoal? Para não ficar muito longo. Já tem várias amigas aí, artesãs, que fazem essa flor. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo da onde eu tirei a flor, ok? Eu vou deixar também as cores, tá? Das peças que eu tô confeccionando, tudo lá direitinho especificado. E as cores também da peça que eu fiz da capa aí do vídeo, tá? A peça da capa, ela tá na cor cru e bordô. E a flor tá em outra cor, tá? Uns tons de rosa com vinho, com bordô. Então, eu vou deixar tudo direitinho aí na descrição do vídeo, para vocês saberem qual foi a cor que eu usei, a quantidade. Cada peça do jogo de banheiro Clarissa tá bem especificado nas descrições, tá? Os materiais e a quantidade também que eu usei de cada material, certo? Vamos dar início, então, à nossa aula. Pessoal, o que eu esqueci também de falar no começo foi que eu tô usando o fio 6, tá? Da Soberano. Esse é a cor cru. E o fio azul é o azul Danúbio da marca FFA, tá bom? Azul Danúbio, ó. Eu só trabalho com o fio 6, tá bom, pessoal? Então, vamos dar início aqui ao nosso tapete do pé do vaso. Nós vamos pegar aqui em qualquer uma dessas da quina da flor. Vamos amarrar o nosso fio. Deixa um pedacinho pra gente arrematar depois. Aqui onde eu amarrei, eu vou puxar 3 correntes, 1, 2, 3 correntes. Vou trabalhar mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. 2 correntes de intervalo, laço meu fio e trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Trabalhei a quina. As 3 correntes equivalem a 1 ponto, então ficou 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. 2 correntes de intervalo, laço meu fio, venho para esse próximo espacinho aqui, ó, na base verde, e trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos, ficando assim. 2 correntes de intervalo, laço meu fio, venho para o próximo espaço aqui, ó, da base verde, e trabalho mais um bloquinho de 3 pontos altos. 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo, cheguei aqui na próxima quina, vou trabalhar 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes de intervalo, laço meu fio e faço mais 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Ó, o início da nossa base ficou assim. Leque, bloquinho, bloquinho e leque, com 2 correntes de intervalo e 2 correntes na quina também. Eu vou trabalhar todo esse padrão aqui na volta toda. Aqui, ó, nos 2 espacinhos vai ser leque, desculpa, vai ser bloquinho de 3, com 2 correntes de intervalo, leque, a quina, né? 2 bloquinhos, a quina, 2 bloquinhos. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, que isso aqui é só uma repetição, é a mesma base que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui nas 3 laterais que ainda falta aqui, ó, 1, 2, 3. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui toda a minha volta, ó, todinha a minha volta, cheguei aqui no último espacinho, vou fazer 2 correntes de intervalo, vou vir aqui na terceira corrente, 1, 2, 3, e vou prender um ponto baixíssimo, bem justinho, tá, ó. Vou andar com ponto baixíssimo aqui por 1,
três vezes em cima dos dois pontos altos e no meio da quina. Vou subir 3 correntes, vou trabalhar a quina novamente, 2 pontos altos, vai ficar 3, né? Contando com as correntes do início, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. A quina que sempre vai ser assim, tá? Quando a gente trabalhar a quina nesse trabalho, vai ser assim: 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo, venho no próximo espaço, trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes de intervalo, venho no próximo espaço, trabalho 1, 2, 3 pontos altos. A repetição aqui é a mesma da carreira de baixo. Só que na carreira de baixo nós ficamos com 2 bloquinhos no meio aqui e essa carreira nós vamos ficar com 3, tá? Vou fazer minha volta toda e a próxima carreira vai ser também igualzinha, tá? Eu não vou fazer aqui para não ficar o vídeo muito longo. Eu vou fazer aqui meus 3 bloquinhos, minha quina, 3 bloquinhos, minha quina, 3 bloquinhos e assim por diante. Chegando aqui no último bloquinho, eu vou fazer 2 correntes de intervalo, vou prender com ponto baixíssimo igual eu fiz aqui embaixo, vou andar com ponto baixíssimo até o meio da quina. Quando eu cheguei aqui no meio da quina, eu vou subir novamente 3 correntes igual eu fiz aqui e vou seguir também. Bloquinho com 2 correntes, bloquinho com 2 correntes. A única diferença é que primeira carreira 2, próxima 3, próxima 4 bloquinhos. Quando eu fizer minhas 3 carreiras, que é só repetição, eu volto aqui com vocês para mostrar como ficou bem certinho, tá? E explicar bem bonitinho como que ficou. Mas é só uma repetição, tá bom, pessoal? Vou fazer minhas 3 bases aqui e já retorno com vocês. Trabalhei aqui as minhas 3 carreiras, ó. Ficou bem bonitão, ó. Aí, o jeitinho que eu falei lá pra vocês. Primeira carreira ficou 2 bloquinhos, a próxima 3 e a próxima 4, tá bom? Cheguei aqui, fiz a volta toda, esse pedacinho de papel tá aqui de novo. Fiz a volta toda, ó. Bem certinho, tá? Cheguei aqui no final, vou fazer 2 correntes de intervalo. Vou vir aqui na corrente, vou prender, igual nós fizemos as de baixo, tá? Aqui, não precisa andar com ponto baixíssimo, por quê? Agora, vai ser a hora que nós vamos definir o lado que vai ficar oval e o lado que vai ficar reto, que é o encaixe do nosso tapete do pé do vaso, tá? Então, nós vamos definir agora nessa carreira. Nós vamos fazer desse jeitinho, vamos fazer uma carreira de ponto alto a volta toda, tá? Esse lado que vai ser a frente vai ficar oval e aqui nós vamos definir a parte reta que vai ser a quina. Vamos trabalhar assim. Subir 3 correntes, fazer ponto sobre ponto, ó, ponto sobre ponto, ficando assim. Aqui nessa quina nós vamos fazer 2 pontos altos, só 2 já é suficiente, tá bom? Aí vamos virar aqui, ó, a próxima base, vamos fazer ponto sobre ponto. Aonde tem 3 pontos altos, nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos sobre ponto. E aonde tem corrente, 2 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos. Ok? Entrou um fio rosa aqui no meio do caminho. Aí depois eu tiro ele. Aí aqui ponto sobre ponto, 1, 2, 3, e aonde tem corrente, 1, 2, ok? Essa base aqui de cima nós vamos trabalhar toda assim. Essa quina só tem 2 pontos, ponto sobre ponto, e essa quina tem 2 pontos. Quando chegar aqui eu retorno com vocês, certo? A nossa base da frente, ó, do nosso tapete do pé do vaso ficou assim, ó, arredondadinha, tá vendo? As quinas com 2 pontos e o restante ponto sobre ponto. Vou virar meu trabalho, vou fazer ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, ó, nessa próxima quina, eu retorno com vocês.
Trabalhei aqui a minha lateral, ó, de ponto sobre ponto. Aqui não tem nenhum segredo, só ponto sobre ponto. Cheguei aqui na quina, onde nós vamos fazer a parte reta do encaixe, né, do pé do vaso. Ó, cheguei na corrente aqui da quina, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes de intervalo e 2 pontos altos. 1, 2. Essa quina aqui e a próxima quina vão ser assim, ó. Agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto aqui. Na próxima quina eu vou fazer igualzinho aqui, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Agora essa parte aqui, ó, não pode esquecer que aqui, ó, bem no cantinho aqui, escondidinho, apertadinho, tem um ponto, tá vendo, pessoal, ó? Então eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Chegar na próxima quina, eu vou fazer igual essa, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos aqui. Aí eu vou seguir ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, ó, no comecinho aqui, eu retorno com vocês, certo? Trabalhei aqui a minha base toda de ponto sobre ponto, ó, parte reta e a parte oval. Cheguei aqui no finalzinho, fiz meus 2 pontos e na terceira corrente eu vou puxar meu ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar meu fio, então eu vou fazer uma corrente, vou cortar o fio, vou dar uma travadinha. Vou andar com esse fio aqui, ó, na parte de trás aqui por ó, só no fiozinho de trás, tá vendo? Aqui depois eu não preciso usar agulha de tapeceiro aí, o nosso fio já vai estar passado por alguns pontos. Aí é só arrematar, ó. Eu passo por uns 10, 12 pontinhos, tá? Deixo uma pontinha aqui pra amarrar. Aí eu puxo o fio aqui pra trás, quando eu chegar onde eu quero. Dou uma puxadinha assim pra ele chegar no jeito, ó. A base do nosso encaixe do pé do vaso tá prontinha. Agora nós vamos fazer aquela lateral onde é pra encaixar, tá? Então, a lateral que a gente faz desse jeitinho aqui. Nós vamos pegar o nosso fio, deixar uma pontinha. Vamos fazer uma corrente, eu vou fazer a corrente. Então, a gente vai dar uma torcidinha aqui na agulha e puxar nossa primeira corrente. Essa corrente aqui nós vamos usar, tá? Então, não deixa muito apertado. Aí, eu vou fazer 30 correntes. Uma, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trabalhar minhas 30 correntes aqui e já retorno com vocês, ok? Não faça muito apertada, tá bom, pessoal? Faz ela folgadinha, assim, soltinha assim, ó. Fica mais fácil pra você trabalhar, certo? Trabalhei aqui minhas 30 correntes, ó. Laço meu fio. Aqui tá as 2 quinas da parte reta. Nessa quina aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem essa e tem a próxima, com a florzinha virada pra cima. Nessa quina aqui, eu laço meu fio. Nessa quina, eu vou trabalhar um ponto alto. Aqui, pessoal, essa abertura aqui tem que ficar com, no mínimo, 20 centímetros, tá? Que é pra não ficar... Depois, na hora que eu estiver fazendo, eu explico pra vocês novamente, tá? Então, aqui, ó, nessa quina, eu fiz um ponto alto. 2 correntes de intervalo. Vou pular 2 pontos de base e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo. Vou pular 2 pontos de base e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Ponto sobre ponto. 2, 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo. Vou pular 2 pontos de base e vou fazer o bloquinho novamente. Aí, para vocês perceberem se o trabalho de vocês tá certinho, ó, vocês podem perceber que esses 3 pontos aqui, ó, tá seguindo a mesma, ó, tá seguindo, tá vendo os 3 pontos de baixo, 3 pontos em cima, 3 pontos em cima. E os 2 pontos, as 2 correntes aqui que nós fizemos de intervalo, são esses 2 pontos aqui. Então, tem que bater certinho aqui, para depois aqui na parte da frente, na parte oval, o seu trabalho ficar bem certinho, tá bom? Então, eu vou seguir aqui fazendo assim, bloquinho de 3, com 2 correntes de intervalo, pulando 2 espaços. Eu vou seguir aqui, quando chegar aqui perto da nossa quina aqui, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui, ó, a nossa base da lateral, ó. Eu vou falar pra vocês, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 com 2 correntes de intervalo, tá? 6 bloquinhos. Aí, cheguei aqui naqueles 2 pontos
da quina, tá vendo, ó? Eu vou fazer 2 correntes, vou pular esses 2 pontos, e aqui nós vamos começar a fazer aqueles blocos onde vai aumentar, tá bom? Pra fazer a nossa parte oval. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos, ponto sobre ponto, e junto aqui com o último, ó, eu vou fazer mais um ponto. Então, eu vou fazer um bloco de 4 pontos. 2 correntes de intervalo, vou pular 2 pontos de base, que vocês podem ver que é o ponto aqui, ó, do espaço. Vou pular 2 pontos. Vou fazer um bloquinho de 3. 1, 2, 3. E no último eu vou fazer um ponto juntinho aqui, ó, ficando 4 pontos. 2 correntes de intervalo, vou pular 2 pontos de base no próximo, porque por isso que é importante fazer certinho a carreira de baixo, de ponto sobre ponto, e não deixar faltar nenhum, porque tá vendo? Fica certinho, ó. Os 3 pontos vai seguindo aqui, os 2 pontos que a gente pula são esses. E aqui juntinho, ó, eu vou fazer meu 4º ponto. Aqui eu fiz 3 blocos, 1, 2, 3. Eu vou fazer um total de 6 blocos de 4, tá bom? De 4 pontos. Vou fazer até aqui, até chegar ao meu 6º bloco. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei aqui meus 6 blocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bateu certinho aqui, ó, nesses 2 pontos aqui da quina. Vou fazer 2 correntes de intervalo. Vou pular esses 2 pontos e vou fazer meus bloquinhos de 3 agora. 1, 2, 3. 2 correntes de intervalo. Vou pular 2 espaços e vou fazer 1, 2, 3. Vou trabalhar essa lateral aqui, ó, igual eu trabalhei a outra, igual eu trabalhei essa daqui. Então, vão ser 6 blocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocos aqui de 3 pontos, tá bom? Aqui em cima. Quando chegar aqui, ó, na pontinha aqui, eu retorno com vocês pra gente fazer a nossa base de corrente e voltar a nossa carreira, certo? Trabalhei aqui meus bloquinhos de 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei aqui na próxima quina. 2 correntes de intervalo, um ponto alto somente aqui na quina, para ficar igual o outro lado aqui, que nós já fizemos, né? Agora eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou trabalhar 29 correntes e volto com vocês, para explicar por que eu trabalhei 29. Trabalhei aqui minhas 29 correntes, por que eu trabalhei 30 lá e 29 aqui? Porque nós vamos precisar subir mais 3 correntes, 1, 2, 3, que equivale ao nosso primeiro ponto para completar os 30. Aí depois dessas 3, na 4ª corrente, eu trabalho meu ponto alto. Então, na verdade, eu trabalhei um total de 32 correntes, tá bom? 32 e comecei na 4ª corrente. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto em todas essas correntes. Vai dar uma estrutura aqui bem legal ao nosso tapete do pé do vaso Clarissa, tá? Ó. Ponto sobre ponto. Vou trabalhar toda a nossa base de corrente. Quando chegar aqui, ó, no ponto alto, eu volto com vocês. Trabalhei aqui meus 29 pontos, completou 30 com as 3 correntes, né, do início. Aí, aqui nós estamos no lado direito, certo? A gente vai virar do lado avesso, vai dar uma torcidinha aqui, ó. Porque agora é carreira de ida e volta, tá? Nós vamos trabalhar essa carreira aqui no avesso. Aí, eu laço meu fio, venho aqui em cima desse ponto alto e vou trabalhar agora ponto sobre ponto. Aonde tem 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos. E aonde tem os 3 pontos altos, eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. Tá? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Onde tem 2 correntes, 2 pontos. E aonde tem 1, 2, 3 pontos altos. Pessoal, se escutarem algum barulho aí de fundo, é minha cachorrinha, que ela tá aqui nos meus pés. Aonde eu tô gravando, ela tá junto. Ó, aqui vai ser ponto sobre ponto, tá bom? Ela tá dormindo aqui, chega a tá roncando. Ó. Ponto sobre ponto, tá? Eu vou fazer ponto sobre ponto aqui, até o 6º bloquinho aqui, ó, de 3, tá?
Quando chegar no bloquinho aqui de 4, aqui chegando nesse bloquinho de 3, eu retorno com vocês pra gente fazer a parte onde faz os blocos dos aumentos, tá bom? Fazer aqui não tem segredo nenhum, é só ponto sobre ponto. 2 na corrente e em cima de cada ponto é um ponto alto. Vai ficando bem bonitinho assim a base do nosso tapete do pé do vaso. Trabalhei a minha base aqui de ponto sobre ponto até o último bloquinho aqui de 3, tá? Agora eu vou fazer 2 correntes. Na carreira anterior, vocês perceberam que eu fiz o aumento no último, né? Eu fui andando 1, 2, 3 e fiz no último. Só que aqui, ó, tá o aumento tá aqui, ó, no primeiro, tá vendo? Então, eu vou laçar, eu vou fazer o meu aumento no primeiro, vou ficar com 1, 2 pontos aqui no primeiro, na carreira do avesso, tá? E vou trabalhar ponto sobre ponto, vou ficar com 5 pontos altos aqui. Esses 6 blocos vai ser assim, 2 correntes de intervalo, vou fazer 2 pontos altos no primeiro, tá? E vou fazer ponto sobre ponto. Deixando bem claro que estamos do avesso, porque do direito nós fazemos no último ponto, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. 2 correntes, vou trabalhar meus 6 blocos aqui com 5 pontos, o aumento no primeiro. E já volto com vocês, tá bom? Pra gente trabalhar a outra lateral. Trabalhei aqui a minha base oval, né? Ó, com 5 pontos cada uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, fiz 2 correntes de intervalo. E vou trabalhar ponto sobre ponto aqui na lateral, ó. Até chegar no ponto alto. Quando chegar no ponto alto, eu mostro pra vocês como que eu vou trabalhar aqui em cima da corrente. Que a corrente ficou torcidinha aqui, tá vendo? Ela fica do lado do avesso. Tá? Então, quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui até chegar em cima do meu ponto alto. Aí, aqui chegou minha primeira corrente, ó. Tá vendo? Minha primeira corrente tá aqui. Eu vou dar uma torcidinha nela, ó. Virar ela de frente e vou trabalhar meu primeiro ponto alto. Automaticamente, quando eu trabalhar o primeiro, ela já vira, ó. Ela já vira certinho. Aí, eu vou trabalhar meus 30 pontos aqui. Quando chegar no final, eu volto com vocês pra gente fazer a nossa próxima carreira, tá? Nossa próxima e última carreira nessa cor. Depois nós vamos mudar de cor, tá bom? Trabalhei aqui meus 30 pontos altos. Eu vou virar meu trabalho, vou fazer a última carreira nessa cor, tá? Agora nós estamos do lado direito, ó. Nossa flor tá viradinha pra cima. Eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3 correntes. Vou pular esse primeiro furinho aqui, vou no segundo, porque essas 3 correntes já equivalem a esse ponto. Eu vou trabalhar 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Totalizando 6 com as 3 correntes do início. Vou fazer 2 correntes de intervalo, vou pular 2 pontos de base, vou trabalhar aquela carreira de bloquinho de 3 e 2 correntes de intervalo, pulando 2 espaços. Fiz meu bloquinho de 3, 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e faço meu bloquinho de 3 pontos altos. Certo? 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e faço meu bloquinho de 3. Vou fazer aqui até chegar lá na parte onde tem os aumentos da parte oval, ó. Vou fazendo assim, desse jeitinho aqui, até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, tá bom? Trabalhei aqui a minha carreira, ó, de bloquinho de 3. Aí, eu vou contar com vocês quantos bloquinhos que deu aqui, que bateu certinho aqui, ó. Em cima dos 3 pontos, foi os 3 últimos pontos. Então, aqui, ó, eu fiz, depois desses 5 pontos aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos de 3, tá? Deu 11 bloquinhos. E ele terminou certinho aqui. Se a carreira sua aqui, ó, de ponto sobre ponto, tiver certinho, não tiver faltando nenhum ponto aqui, ele dá certinho aqui, tá bom? Agora, nós estamos no direito. Lembra que eu falei do aumento? O aumento agora vai ser no último. Ó, porque o nosso Vzinho de aumento tá aqui, ó. Nós estamos do lado direito. Então, vai ser 2 correntes de intervalo, ponto sobre ponto, 1,
2, 3, 4, 5. E nosso último ponto, que é o sexto ponto, vai ser aqui no finalzinho. Uma, duas correntes e vou trabalhar novamente. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e o nosso aumento vai ser no último. Eu vou trabalhar aqui minhas 6 bases com 6 pontos cada uma. Aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente dar o segmento aqui, que eu vou fazer um pedacinho com vocês e o restante é só uma repetição, tá bom? Então, aqui vão ficar 6 blocos com 6 pontos cada um, certo? Trabalhei aqui a minha base, né? Com os aumentos. Aí, cheguei aqui, ó, no último bloco de aumentos. Fiz 2 correntes de intervalo e fiz meu bloquinho de 3. 2 correntes, pulo 2 pontos de base. Do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado. Ai, desculpa, pessoal. Eu tô gravando muito cedinho. Bem cedinho mesmo. Que é o horário que eu tô conseguindo gravar. 2 correntes de intervalo. E cedinho a gente acorda meia rouca. 3 pontos altos. E 2 correntes de intervalo. Eu vou trabalhar aqui toda a minha base. Aqui no finalzinho vão sobrar 6 pontos, que são 5 pontos altos e o pontinho aqui da corrente. Eu vou trabalhar aqui e já venho com vocês aqui nesse finalzinho, tá? Eu vou trabalhar a base toda assim, igualzinho do outro lado. 3 pontos, 2 correntes de intervalo. 3 pontos e 2 correntes de intervalo. Vão ficar também aqui, ó, nessa lateral com 11 bloquinhos de 3 pontos, igual ficou do outro lado, tá bom?